Olá, vamos dar início a essa nossa breve jornada intitulada Os Alicerces da Democracia, Direito Constitucional para Todos. Esta primeira aula ela é voltada justamente ao estudo de um conceito básico que vai acompanhar todos esses nossos encontros, que é o próprio conceito de Constituição. Vamos tentar entender o que é uma Constituição, quais são as funções da Constituição, quer dizer, qual é o papel da Constituição no Estado de um modo geral, que lei é esta que a gente chama de Constituição e como é que isso se aplica, né, à nossa realidade, à Constituição brasileira de 1988, que é a nossa atual Constituição. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que no direito e no direito constitucional, a expressão Constituição, ela tem, num primeiro momento, um sentido muito similar ao sentido comum da palavra, né? Da forma como a gente emprega essa palavra no nosso dia a dia. Quando vocês empregam a palavra Constituição, vocês estão se referindo à estrutura de alguma coisa, à composição de alguma coisa, à constituição de um produto químico, por exemplo, do que ele é constituído, né? Quais são os elementos que entram ali para formá-lo. E nesse sentido também a gente entende a Constituição jurídica, né? A Constituição até no sentido político, quer dizer, ela é a forma de estruturação, a forma de organização de um Estado, de um país, né? Nesse sentido a gente pode entender que, vejam, a Inglaterra, o Reino Unido, não tem uma Constituição escrita. A Constituição britânica ela é formada pelos costumes, pela tradição, pelas decisões judiciais que vão se acumulando e vão se formando a respeito de certos temas, né? Mas não há uma Constituição escrita propriamente. Nem por isso o Reino Unido deixa de ter uma Constituição, muito pelo contrário, ele tem a sua Constituição, a sua forma de organização, uma Constituição que é baseada mais na tradição e no costume do que no texto escrito. Ao contrário da nossa, nós temos um texto escrito, sempre tivemos, essa foi e é a tradição brasileira, né? Vocês vejam, até na Grécia, muitos anos antes de Cristo, o Aristóteles fez uma compilação das constituições do mundo antigo. E vejam, é evidente que naquela época não havia ainda a percepção de se elaborar uma lei, não é? Com tudo certinho ali escrito. Não, quando Aristóteles fez essa compilação e sobreviveu até hoje, né? Dessa grande compilação que ele fez, sobreviveu até os nossos dias, a obra chamada Constituição de Atenas, que é onde ele estuda, né, a organização de Atenas. Já nessa época vocês veem a Constituição empregada nesse sentido de forma de organização, de maneira pela qual o Estado se estrutura e se organiza, né? Esse conceito permanece até hoje válido, né? Mas é claro que hoje, em pleno século XXI, a gente já trata a Constituição de outra forma e com todas as noções e tudo que foi acontecendo ao longo de tantos séculos de história. A gente vai falar um pouco mais disso no capítulo sobre o poder constituinte. Mas a história do direito constitucional é uma história de lutas, né? A Constituição, no seu sentido moderno e contemporâneo, ela tem que ser entendida como um conceito verdadeiramente revolucionário. Mas a gente vai chegar lá. Por ora, a gente tem que entender que, no sentido que a gente vai trabalhar aqui ao longo desses nossos encontros, a gente vai entender a Constituição como uma lei, como a lei fundamental de um Estado, como a lei básica de um Estado. A Constituição Federal de 1988 é a lei que alicerça o Estado brasileiro, que dá os fundamentos do Estado brasileiro. Por isso, eu acho que o título desses nossos encontros, Os Alicerces da Democracia, é um título muito sugestivo, né? Porque a Constituição funciona realmente como o alicerce sobre o qual se vai construir
todo um edifício, né, que é o Estado brasileiro, que são as instituições brasileiras, que é o Estado democrático de direito que existe no Brasil e que nós temos que lutar para preservar, na verdade. Nesse sentido de lei fundamental do Estado, é importante perceber que a Constituição, ela e aqui eu vou usar uma expressão que não é minha, é uma expressão de um grande jurista que foi o Seabra Fagundes, Miguel Seabra Fagundes. Ele dizia que a Constituição é o primeiro documento de um Estado, é a primeira lei de um Estado, e ele dizia isso de um modo muito interessante, no sentido tanto hierárquico como cronológico. Vejam bem, quer dizer, no sentido hierárquico, o que ele está querendo dizer é essa noção de supremacia da Constituição. A Constituição dentro de um ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, é uma lei que goza de uma posição de superioridade sobre todas as outras leis e sobre todos os atos que o Estado e os particulares praticam. Ela tem uma posição hierárquica superior dentro do ordenamento jurídico. Isso a gente chama de princípio da supremacia da Constituição. Nada pode sobreviver validamente, né, dentro do Estado brasileiro se contrariar a Constituição de 88. Isto é o princípio da supremacia da Constituição, que tem motivos históricos e até filosóficos, a gente vai falar um pouquinho disso também no nosso encontro sobre o poder constituinte, né? Mas juridicamente é isto o significado de supremacia da Constituição. Uma lei que viole a Constituição, um ato do Estado que viole a Constituição, vai ser um ato inconstitucional e, portanto, inválido, né? Foi isso que o Miguel Seabra Fagundes quis dizer no sentido de primeira lei, primeiro documento de um Estado do ponto de vista hierárquico. A Constituição no topo e todas as demais leis e atos praticados no âmbito daquele Estado ficam abaixo da Constituição. Mas a gente também entende a Constituição como primeira lei do ordenamento jurídico no sentido cronológico, ou seja, na linha do tempo. Ela é o ato que inaugura o Estado, ou que inaugura ou que reconstrói um Estado, como fruto do poder constituinte originário. Vocês poderão estar se perguntando, mas o Estado brasileiro existe desde muito antes de 1988, né? A nossa Constituição atual é de 5 de outubro de 88. E é claro que o Estado brasileiro já existia antes disso. Todo mundo aqui sabe que o Brasil, né, ficou independente em 7 de setembro de 1822, né? E nós tivemos várias constituições antes da Constituição de 88. Então, como é que eu estou dizendo que a Constituição de 88 e que as constituições em geral são o primeiro ato de um Estado, inclusive no sentido cronológico? É porque, vejam, se o Estado brasileiro já existia antes de 88, inegavelmente, né, ele passou em 5 de outubro de 1988, a data de promulgação e de entrada em vigor da Constituição, por uma ampla reformulação, né? A Constituição de 88 é o documento jurídico que materializa a superação da ditadura militar no Brasil, né? Então, se o Estado brasileiro já existia antes de 88, na verdade, o Estado brasileiro atual, tal qual nós o conhecemos hoje, regido por princípios democráticos, né, com uma certa estrutura político-administrativa, onde os direitos fundamentais têm esta e aquela configuração. Este Estado brasileiro, a sua certidão de nascimento é em 5 de outubro de 88. É por isso que a gente fala que a Constituição é o ato inaugural de um Estado. A Constituição verdadeiramente inaugura um novo Estado. Quer onde não havia Estado algum, por exemplo, os Estados Unidos, quando ficaram independentes, né, se proclamaram um Estado soberano, a independência norte-americana de 1776, a Constituição
veio um pouquinho depois e está em vigor até hoje, como a gente sabe. Ali nasceram os Estados Unidos da América, enquanto Estado soberano. Ali houve a elaboração de uma Constituição, né? No Brasil, em 1824, nós tivemos a nossa primeira Constituição depois da independência, a Constituição do Império. Ali foi estruturado o Estado brasileiro, o novo Estado brasileiro, de forma sistemática pela primeira vez, né? Então, nesses momentos, fica muito clara a inauguração de um novo Estado. Mas é importante a gente perceber que toda Constituição significa isto, né? A inauguração de um Estado que não havia ou a reinauguração de um Estado que já havia, mas que passa a existir agora com outro espírito alicerçado em novos princípios. Bom, então esta é a noção assim mais elementar, mais básica de Constituição, como lei suprema de um Estado, como lei que se coloca acima de todas as outras leis e todos os outros atos de um Estado. Esta lei, que é a Constituição, que, portanto, tem uma posição muito especial dentro da ordem jurídica, ela vai ter basicamente 3 funções importantes, 3 tarefas importantes. Nem sempre foi assim. As funções da Constituição, elas vieram se ampliando significativamente ao longo dos anos, ao longo da história. Mas hoje a gente pode dizer com um certo grau de tranquilidade que a Constituição tem 3 funções básicas. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, a Constituição organiza o poder político, organiza o Estado, põe ordem na casa, né? Então, evidentemente que as normas sobre funcionamento dos poderes legislativo, executivo, judiciário, como é que é a estrutura do Congresso Nacional, como é que são eleitos os membros da Câmara e do Senado, como é a eleição para presidente, como é a eleição para governador, prefeito, etc. e tal, tudo isso faz parte do que se espera de uma Constituição. Essa é a primeira e mais elementar tarefa de um texto constitucional: organizar o poder político, organizar a administração pública, estruturar os poderes do Estado. Vocês vão encontrar, por exemplo, na Constituição de 88, inúmeros capítulos cuidando disso, não é verdade? Por exemplo, nos artigos 18 e seguintes, vocês vão ver a Constituição estruturando e regulamentando a federação no Brasil, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, né? Essa é uma função muito relevante da Constituição. Vocês vão ver também no artigo 45, a Constituição explicando como é que é o Congresso Nacional, né? E assim por diante. No artigo 53, vocês vão ter uma norma sobre a qual a gente vai falar mais à frente, que define as imunidades parlamentares, que são um tema polêmico, né? Então, esse é o primeiro papel de uma Constituição: organizar o Estado, os poderes legislativo, executivo e judiciário, e as entidades da federação, no caso do Brasil, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, essa é a primeira função básica de uma Constituição. A segunda função, e aqui a gente percebe com mais clareza, né, como o conceito de Constituição e como o direito constitucional é herdeiro, né, do pensamento iluminista, das revoluções liberais do século XVIII, da Revolução Francesa. O segundo papel fundamental da Constituição é definir os direitos fundamentais. Vocês vão encontrar isso na Constituição de 88, a partir do artigo 5º, né? Os direitos fundamentais são de diversas espécies, e a gente vai falar um pouquinho de todos eles, assim, num encontro especialmente dedicado a isso. Mas vocês têm os direitos individuais, o direito à liberdade, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de ir e vir, né? O direito de propriedade. Tudo isso são direitos de cunho individual, direitos que procuram preservar
o indivíduo em face da autoridade do poder do Estado. Além dos direitos individuais, e como uma obra do século XX, os direitos sociais, quer dizer, aqueles direitos voltados à proteção do indivíduo, não só em face do Estado, mas também a proteção do indivíduo em face da exploração econômica de outros indivíduos, né? Então vocês vão encontrar os direitos trabalhistas, por exemplo, hoje eles são, em sua configuração básica, todos eles previstos na Constituição. O artigo 7º, por exemplo, é cheio dos direitos trabalhistas, o direito a férias, o direito ao 13º, o direito ao salário mínimo, né? Tudo isso está previsto na Constituição, são direitos sociais. E uma série de outros direitos sobre os quais a gente vai falar com calma no encontro, dedicado especialmente a eles, né? Então essa é uma segunda e muito relevante tarefa da Constituição. Eu acho curioso a gente observar uma característica interessante da Constituição de 88. Vocês observem que ela é a primeira Constituição da história do Brasil que trata dos direitos fundamentais antes de tratar da organização do Estado. Interessante. Todas as constituições anteriores do Brasil e a maioria das constituições pelo mundo afora se dedicam primeiro a organizar o Estado e depois é que elas vão abrir um capítulo para falar dos direitos fundamentais. A Constituição de 88 inverte a ordem e fala primeiro dos direitos fundamentais para depois falar da organização do Estado. Isso, do ponto de vista jurídico, não tem grande importância, não, né? Essa questão de onde as coisas estão localizadas dentro da Constituição não tem grande importância do ponto de vista jurídico e normativo, porque todas as normas constitucionais, pouco importa o capítulo onde elas estejam, gozam de supremacia, né? Tem essa posição que a gente já falou, superior dentro do ordenamento jurídico. Mas isso tem um valor simbólico muito importante, né? Era um momento de superação de um Estado autoritário em que houve violações a direitos da pessoa humana, como sabemos, e, portanto, naquele momento isso foi uma proclamação muito importante, quer dizer, demonstrar que no Estado brasileiro inaugurado pela Constituição de 88, os direitos fundamentais têm uma posição de centralidade muito grande na Constituição. Então, eles antecedem a própria parte que faz a organização do Estado. É uma característica curiosa da Constituição de 88, né? Bom, então, a Constituição organiza o poder político, define direitos fundamentais e a Constituição tem um terceiro papel muito importante, que é definir finalidades, fins a serem buscados pelo Estado e pela sociedade. A definição de fins públicos. E aqui vocês vão ver concentradas as maiores críticas à Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição que tem muitas normas desse tipo, que no direito constitucional elas são conhecidas como normas programáticas, porque elas estabelecem realmente um programa de ação para o Estado, né? É como vocês fazerem o programa de uma viagem, né? Vocês têm finalidades, vocês elegem finalidades a serem buscadas. Vocês querem visitar certo museu, vocês querem ir a certo lugar, é um programa que vocês fazem, um roteiro, né? As normas programáticas, que vem de programa, a palavra, né? Também tem esse sentido, quer dizer, o sentido de guiar o Estado em direção a certas finalidades. E a Constituição é muito criticada por causa disso, porque vocês vão perceber que muitas dessas normas têm realmente uma redação muito utópica. Vejam, por exemplo, o artigo 3º da Constituição é um grande exemplo disso. Vocês vão ver lá. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, vários incisos. Num desses incisos está escrito construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Parece um ideal romântico, utópico, sonhador, né? Mas isso faz parte da índole do direito constitucional, e eu tenho a fé de que se o Estado brasileiro é o que é, já com essas normas previstas na Constituição, eu tenho certeza de que ele seria pior se essas normas não estivessem lá. Essas normas desempenham pelo menos uma função pedagógica e propulsionadora, né? E uma função prospectiva de empurrar para frente, para algo de melhor e de mais justo e mais humano, né? Independente disso, as chamadas normas programáticas, elas já foram muito estudadas no direito constitucional, há muitos trabalhos bons e importantes sobre elas, onde já se vê que mesmo as normas programáticas são normas jurídicas, elas produzem efeitos práticos, efeitos jurídicos. É perfeitamente possível invocar uma norma programática numa ação judicial, por exemplo, né? As normas programáticas funcionam, sim, como verdadeiras normas constitucionais. E elas materializam essa segunda grande tarefa, essa terceira grande tarefa, da Constituição, que é enumerar, definir os fins a serem buscados pelo Estado e pela sociedade, né? Bom, dando continuidade, vocês vejam que eu também fiz o meu programa, né, o meu roteiro para essa aulinha, quer dizer, vamos dar uma continuidade a esses conceitos básicos, falando de uma breve classificação das constituições, né? Essas classificações, elas são importantes para a gente entender uma série de coisas, inclusive da Constituição Brasileira de 88. Como é que se classificam as constituições de um modo geral? Há vários critérios para se classificar. O primeiro é quanto à forma, né? A forma pela qual a Constituição se apresenta. A gente acabou de falar que existem constituições escritas, como é o caso da Constituição Brasileira, e existem constituições não escritas, como é o caso da Constituição do Reino Unido. A maior parte das constituições são constituições escritas, né? Mas a Constituição do Reino Unido é muito calcada, como a gente falou há pouco, na tradição, no costume e nos precedentes judiciais. Os Estados Unidos têm uma Constituição escrita, embora muito pequena, né? Mas há uma Constituição escrita, embora os Estados Unidos também sejam um sistema jurídico muito alicerçado nos precedentes judiciais, né? Nos costumes, filiado ao sistema de common law, herdado inclusive das origens britânicas, né? Bom, quanto à origem, de onde surgiu a Constituição? Aí nós temos uma bifurcação clássica entre constituições promulgadas e constituições outorgadas. As constituições promulgadas são aquelas que tiveram a participação popular na sua elaboração, né? Eu acho que um exemplo no Brasil muito pungente de Constituição promulgada é a Constituição de 88, né? Onde houve uma intensa participação popular na época da Constituinte, de que a gente vai falar em outro encontro. A Constituição outorgada, ao contrário, ela é uma Constituição imposta, ela é oriunda de um ato de força de quem exerce o poder naquele momento. Um exemplo no Brasil, infelizmente tivemos vários exemplos de constituições outorgadas, mas já a própria Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Império, ela foi outorgada por Dom Pedro I, que dissolveu a Constituinte e impôs o texto tal qual ele desejava. A Constituição de 1937 é um exemplo interessante, ela foi fruto de um golpe de Estado, né? Getúlio Vargas assumiu poderes ditatoriais com o golpe do Estado Novo, que foi um período que durou de 37 até 45 no Brasil, né? E nesse período nós tivemos a Constituição de 1937, uma Constituição densamente autoritária,
que muitos autores classificam como uma Constituição cesarista, que é muito interessante. A Constituição cesarista é uma Constituição outorgada na origem, imposta pelo chefe, né, pelo governante do momento, mas ela prevê um referendo, uma consulta popular, para ver se o povo está de acordo com aquele texto, né? A Constituição de 37 previa esse referendo, que ela chamou de plebiscito equivocadamente, o plebiscito é antes, o referendo é depois, né? Só que essa consulta popular acabou nunca acontecendo. E a Constituição ficou em vigor durante bastante tempo de forma realmente autoritária e autocrática. Quanto à estabilidade, temos uma classificação importante, a estabilidade do texto da Constituição. As Constituições podem ser rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. As Constituições rígidas são hoje a maior parte, né, pelo mundo afora, e a Constituição de 88 é uma Constituição rígida. É aquela Constituição cujo texto pode ser alterado, mas ele só pode ser alterado por emendas constitucionais que têm todo um procedimento mais difícil para serem elaboradas. A Constituição ela não pode ser alterada por uma lei qualquer, uma lei ordinária qualquer. A Constituição só pode ser alterada por uma emenda constitucional que tem regras muito severas com relação, por exemplo, a quórum. É preciso 3/5 dos membros do Congresso para uma emenda constitucional ser aprovada. Essas regras estão no artigo 60 da Constituição de 88. Então, ela é uma Constituição tipicamente rígida, porque ela tem um procedimento mais dificultoso para a sua elaboração. As Constituições podem ser também flexíveis, são aquelas que podem ser alteradas sem a necessidade de um procedimento especial para isso, né? Geralmente, as Constituições não escritas são flexíveis, né? Talvez seja uma ironia dizer que a Constituição do Reino Unido é flexível, né? Porque as tradições e os costumes lá talvez sejam muito mais sólidos, né, e duradouros do que o texto da nossa Constituição de 88, que já foi emendado várias vezes. Nós já tivemos mais de 100 emendas constitucionais. As Constituições semi-rígidas são um meio termo. Uma parte da Constituição só pode ser alterada mediante um processo mais rigoroso e outra parte pode ser alterada pelos métodos ordinários. A Constituição de 1824 no Brasil era semi-rígida, né? Mas hoje esse é um conceito praticamente, digamos, arqueológico no direito constitucional brasileiro. A nossa Constituição é uma Constituição rígida, promulgada, escrita. E é ela que vai orientar todos os nossos próximos encontros, para os quais vocês já ficam desde já convidados, e eu os aguardo daqui a uma semana, mais uma aula sendo divulgada aqui no canal. Até breve. Um abraço.